Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Portugal. Boa tarde, Brasil. Eu sou o George De Luca, um dos co-hosts do Heart of Agile Portugal, uma das várias comunidades espalhadas pelo mundo e criadas pelo Alistair Cockburn, que também é um dos criadores do Manifesto Ágil. Ele criou estas comunidades com o propósito de influenciar todos a voltarem à origem do que é, na verdade, a agilidade. Nós estamos com presença em algumas redes sociais, como o LinkedIn, onde vocês poderão acompanhar e saber todos os nossos próximos eventos. Estamos no YouTube, o nosso canal Heart of Agile Portugal, com todas as nossas apresentações anteriores, onde vocês poderão vê-las lá. Temos um grupo no WhatsApp, onde a gente troca informações sobre agilidade, fazemos também network, obviamente. Nós vamos colocar o link do nosso grupo no WhatsApp no chat em breve. Procurem, por favor, Heart of Agile Portugal e o link do grupo, como falei, será disponibilizado no chat do Zoom. Quero agradecer aí a presença de todos aqui nessa apresentação, também ao professor Eduardo Castro, pela sua disponibilidade. Lá no meio da apresentação, a gente vai enviar um link para vocês poderem fazer uma resposta ao feedback do que vocês acharam dessa apresentação. Por favor, caso tenham alguma pergunta, coloquem, por favor, no chat, e no final o professor irá responder a sua questão. Eu passo aí a palavra para minha colega Solange, que irá fazer uma breve apresentação do nosso convidado. Muito obrigado a todos e aproveitem a apresentação. Muito obrigado. Solange, já contigo. Está sem som, Solange. Não vai. Então, eu vou apresentar aqui o Eduardo muito rapidamente. Solange está com algum problema técnico lá. Bom, o Eduardo Castro... Está me ouvindo, não está? Solange, você consegue falar? Não, está sem som. Eu já ativei o som dela aqui. Consegue falar, Solange? Não, está sem som. Ok. Eu falo aqui, não tem problema. Eduardo, muito boa tarde. Obrigado aí pela sua presença. Muito rapidamente, o Eduardo Castro, ele é professor, ele é graduado em Ciências Contábeis, especialização em Análise de Sistema e mestrado em Gestão de Conhecimento e da Tecnologia da Informação. É PO em instituições públicas e privadas, atuando como responsável ou consultor. Autor do livro Engenharia de Requisitos, um excelente livro, um enfoque prático na construção de software orientado ao negócio. Autor do método Iron, integração de requisitos orientados ao negócio e Lean Iron Analysis. Ele é coordenador e professor em curso de graduação e pós-graduação presencial e à distância. Ele possui algumas certificações, CSPO, PSPO2, CSM, PSM2, PAL1, CPRE, PAC, TKP, PPMC, OKR, CTFL, AT. Eduardo, é uma satisfação muito grande o Heart of Agile ter você aqui, e a palavra agora é sua. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo Jorge, Carla, Solange, pelo convite, por estar aqui com vocês, conversando com essa comunidade tão bacana. E eu achei muito interessante, né, porque a discussão aqui é trazer a verdadeira agilidade, né? Porque hoje a gente vê aí muita dificuldade de entender o que é ser ágil. Eu acho que esse bate-papo nosso hoje aqui ele vai trazer um pouco disso, do que é realmente ser ágil, né? Então, eu espero que o pessoal curta, goste. Se gostou, curte, compartilhe, né, Jorge? No final, vou apresentar aqui as ideias e, no final, a gente
tira aí as dúvidas, enfim, conversa aí com vocês sobre o que for preciso, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder... Eu sou aqui, o Jorge falou bem, né? Então, eu sou aqui, estou falando de Brasília, Brasil, capital aqui do nosso país, agradecendo a vocês aí pela essa presença. Tem gente aqui de Portugal, tem gente do Brasil. Então, assim, muito honrado pela presença de todos, tá? E aí, pensando exatamente nessa questão da agilidade, primeiro, a importância do PO, né? PO hoje, muita gente não compreende o seu papel, suas atividades, suas responsabilidades. A gente vai tentar trazer um pouquinho disso aqui. A evolução do PO. Então, as organizações, elas têm início, né, com um determinado perfil, mas que precisa evoluir na transformação ágil da organização, que é exatamente a dificuldade da organização entender o seu papel. Então, muitas organizações que se dizem ágeis, na realidade, elas só usam os nomes e as nomenclaturas ágeis, né? Mas acaba colocando, por exemplo, o Scrum Master como um gerente de projeto. Então, isso desvirtua um pouco o que é realmente ser ágil. Tá? Então, é isso que a gente vai estar conversando aqui hoje. Meu amigo Jorge me apresentou perfeitamente bem, agradeço a todos pela presença. Quem quiser se comunicar comigo, meu e-mail, linhaironpo@gmail.com, ou o meu site, formaçãodepo.com.br. Tá? Então, convido a todos, né, a tomar um chá com a tia do Scrum para um papo FDP. FDP aqui no Brasil tem uma conotação um pouco diferenciada do que tem em Portugal, mas, enfim, chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, a TIA, transparência, inspeção e adaptação, e o FDP, fatiar, descartar e priorizar. Tá, vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouquinho, porque não tem como a gente falar de PO sem falar de um ambiente ágil. Entender o ambiente ágil é fundamental para implantar qualquer que seja o framework, método ou maneira ágil, né, de se trabalhar. E aí vamos falar da dificuldade que organizações têm de entender o papel do PO. Esse é o nosso foco aqui. Então, já vou começar com uma perguntinha para vocês. Na visão de vocês, se vocês tivessem que explicar para alguém o que é ser ágil, o que vocês diriam? Essa é uma pergunta para vocês. Pô, eu trabalho com agilidade, eu sou agilista, né? Eu estou aqui numa comunidade ágil. Bacana. Então, o que é ser ágil? Explica aí para mim. Alguém tem noção? Assim, alguém pode contribuir Pode um pouquinho? falar? Pode. Então, pronto. Boa tarde a todos. Né? Jorge está aí também. Ser ágil é trabalhar com adaptação. Né? Ser ágil é você fornecer, entregar valor da forma mais coerente e acessível para o cliente. Não estou falando de trabalhar com método X, com framework Y. Estou falando você adaptar a necessidade à entrega de valor. Eu puxo muito para o Business Agility para isso, entendeu? Então, sem chapéus de Scrum, Kanban, Sim. né, Perfeito. mais isso. Pergunta no ágil, no geral. Mais alguém quer contribuir? Então, veja bem, para eu poder me adaptar, o que é necessário, meu amigo Alisson? Beleza, ser ágil, adaptação, entregar valor. Então, para eu me adaptar, o que é que eu preciso? Adaptar primeiro é você entender o contexto que você está inserido. Então, vem muito esse ponto de um exemplo. Quando eu cheguei na última empresa atual que eu estou, né, o primeiro ponto é entender a cultura, né, entender as problemáticas, entender os cenários, como o Wagner comentou. E uma coisa é você entender, outra coisa é alinhar as expectativas, entender para onde querem chegar. Aí, em cima daqui, você começa a ter pequenas atividades, pequenos passos para prover o resultado, entendeu? Incremental. Pequenas atividades, interativa e incremental. Vamos falar sobre isso também.
Show, cara. Então, assim, Fluidez mental e resiliência. resiliência é importantíssimo. Boa, a PO precisa ser muito resiliente. Então, quer dizer que ser ágil não é entregar software com pressa, perfeito? Show de bola. Então, assim, na realidade, né, para a gente, a primeira coisa que a gente precisa entender, e a gente vê muitas organizações com essa dificuldade, ser ágil não é produzir software com pressa, mas sim com velocidade. Olha a diferença. E como é que eu ganho velocidade em um ambiente ágil? Como é que eu ganho velocidade? A velocidade é igual em qualquer ambiente, qualquer time? A velocidade é a mesma? Não, né? Então, como é que eu ganho velocidade? Uma palavrinha simples: aprendizado. Quanto mais eu aprendo, seja de negócio, seja tecnicamente, seja com relação à capacidade do meu time, mais veloz eu me torno. Ou seja, time não se forma da noite para o dia. Para a gente ser um time, exige conhecimento, cooperação, colaboração. Então, agilidade, a gente só ganha velocidade quando eu tenho uma união, um tempo juntos, né? Quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho aprendizado. Aí eu consigo entregar valor no menor espaço de tempo possível. Nem sempre eu consigo entregar valor rapidamente. Às vezes eu demoro 1 mês, 2 meses, depende. Por isso que eu preciso entender o que é valor. Está lá no conceito Lean, né? E o aprendizado contínuo, que é a melhoria, né? Melhorar isso continuamente. Preciso ser bem efetivo e eficaz. O que é ser efetivo e eficaz? Cara, eu vou fazer aquilo que deve ser feito e com a qualidade que deve ser feita. Preciso também não desperdiçar. Na agilidade, o desperdício ele é muito grande ainda, mesmo em ambientes que se diz. O que é um desperdício? Um backlog, falando aqui em Scrum, um backlog com 300 itens. Isso é um total desperdício, porque ele é grande demais, você não vai conseguir entregar. E aí, com esse backlog muito grande, por mais que você trabalhe, por mais que você entregue, ele permanece 300 itens. E aí vai dar a impressão que você nunca está fazendo nada, que você não está evoluindo, né? Então, eu preciso eliminar desperdícios. E aí existe o Lean, né, para desenvolvimento de software, da Mary e do Tom Pompendick, que falam sobre os 7 desperdícios, né, dentro os 7 princípios para desenvolvimento de software, tendo esse pensamento Lean, tá? E evitando esses desperdícios. Muito bem. O meu amigo Andy, aqui do Brasil, ele diz o seguinte, que quando eu penso em ser ágil, é um conjunto de comportamentos e atitudes que suportam um ambiente de trabalho ágil. Ou seja, para uma empresa se tornar ágil, ela precisa contratar pessoas com mentalidade ágil. Não adianta adotar processo, não adianta adotar método, não adianta adotar framework, não adianta mudar só o nomezinho. As pessoas têm que ter um pensamento ágil, e isso não é fácil, isso não é simples. As pessoas têm que aprender a colaborar umas com as outras, a respeitar as ideias e opiniões umas das outras, saber conversar, se comunicar, foco na entrega de valor. Beleza, mas o que é valor? Valor, existe um artigo da Scrum.org que fala dos 5 tipos de valor. Não é o valor respeito, foco, comprometimento, não é nada disso. Mas é valor futuro, valor comercial, valor de mercado. São os valores. Que tipo de valor eu vou entregar? 1, 2, 3? Isso tem que ser discutido com todo o time. E as pessoas não discutem valor. Eu vejo mais pessoas discutindo tarefas, gerência, tarefa no gira, do que discutindo valor. Ciclos de aprendizagem. Eu tenho que ter tempo de aprender.
E eu acho que o Eduardo travou. Só um minutinho. Aprendo, mais eu percebo que eu preciso me adaptar, mais eu percebo que eu preciso fazer melhoria contínua. Eduardo, desculpe, a sua conexão travou um bocadinho. Travou aí uns 5 minutos. Eu acho que travou de novo. Opa. Diga. Diga. Você travou duas vezes aí. Acho que eu retornei. Retornei? Retornei? Agora sim. Não, retornei. Voltamos. Voltar? Sim. Escutam? Beleza. Aonde eu parei, meu amigo Jorge? Valor, explicação sobre o valor. Sobre o valor. Então, veja, na Scrum.org existe um artigo que fala sobre os 5 tipos de valor. Valor de mercado, valor futuro, valor comercial. Então, quando eu penso em valor, não é valor só para cliente. Todo mundo fala só de valor para cliente. Mas existem outros tipos de valor. E isso precisa ficar muito claro para que eu possa me adaptar rapidamente, possa fazer a minha melhoria contínua. Porque quando eu discuto o que é valor, eu estou aprendendo. É o aprendizado. As pessoas precisam colaborar, né? Quando a gente discute, a gente está se comunicando, colaborando, cooperando. Isso é fundamental. Isso é mentalidade ágil. Se você já tem uma pessoa que chega já dizendo vamos fazer isso, 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 acabou a mentalidade ágil. Aí já virou chefe, não virou liderança. E agilidade exige liderança, né? Então, PO é líder, Scrum Master é líder e devs são líderes. Não confundam com chefia. Muito bem. Então, para que eu possa... Primeiro, mentalidade ágil. As pessoas precisam mudar a sua forma de pensar, assim como as organizações. E eu preciso ter uma abordagem ágil para trabalhar dentro de uma organização. Então, que abordagem seria essa? Ou seja, o que faz o desenvolvimento de um produto de software ser ágil? O que dá agilidade no desenvolvimento de software? Já até comentaram sobre isso aqui hoje. Alguém falou sobre iterativo, né? Então, ou seja, o que faz o desenvolvimento de um produto de software ser ágil é trabalhar com o conceito iterativo incremental. O que é um modelo iterativo incremental? Eu obtenho uma visão do produto, uma visão geral. A partir dessa visão geral, que é o chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, eu me torno FDP. Eu fatio, descarto e priorizo. Por meio da TIA, transparência, inspeção e adaptação. Ou seja, eu defino qual que é a minha maior prioridade para aquela primeira entrega e para aquela minha primeira entrega, que vai atender às necessidades, desejos, oportunidades, né, das partes interessadas, eu, então, inicio a minha primeira iteração. Ou seja, eu defino o que vai ser feito, monto a arquitetura, defino a interface, construo e testo. Entrego. A partir do momento que eu entrego, eu aprendi com isso que eu fiz. Inspeção e adaptação. E parto para o próximo ciclo iterativo incremental. E vou fazendo entregas contínuas e curtas. Aí, quando eu vejo, em alguns ambientes, as pessoas chamarem de sprint de teste, sprint de homologação, sprint de desenvolvimento, sprint de análise, cara, isso não é um ambiente ágil. Ok? Então, de cara, a gente já percebe que não entenderam o que é ser ágil e não entenderam como se constrói um produto de forma ágil. Ok?
Muito bem. E como é que eu consigo implementar esse conceito aqui de iterativa e incremental dentro de uma organização que quer trabalhar com uma mentalidade ágil dentro de um modelo iterativo e incremental? Então, no nosso caso, já que temos um PO, então a gente vai trabalhar com o nosso framework Scrum. Então, o nosso framework ele permite que nós sejamos iterativos e incrementais. Porque quando a gente fala em cooperação, quando eu falei em mentalidade ágil anteriormente, quando eu falo em cooperação, o que significa essa cooperação? Todo o time junto, todas as partes interessadas, nível estratégico da organização, nível operacional, nível tático, conversando sobre os desejos e necessidades daquele produto. Isso vai gerar o backlog do produto. É uma lista, né, de desejos e necessidades das partes interessadas, cujo PO é responsável por ordená-la. E a partir do momento que eu me torno FDP, fatio, descarto e priorizo, quando eu priorizo, eu fatio, refino e converto isso num backlog da sprint por meio do planejamento. Tudo isso por meio de comunicação. Primeiro, o valor do manifesto ágil, pessoas e interações, mais do que processos e ferramentas. E aí eu construo aquele produto que vai atingir uma meta da sprint, para isso o planejamento, que vai em direção à entrega de uma parte do produto final. Tenho as minhas reuniões diárias para discussão do andamento daquilo que a gente está fazendo. Tenho a minha review, onde eu avalio o que foi construído com todas as partes interessadas, e eu tenho a minha melhoria, que é a retrospectiva, que é o momento da gente todos participarem e conversarem sobre o que a gente fez bem, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que parar de fazer. Então, é um ciclo completo de entendimento, melhoria contínua, análise, comunicação. Se você perceber direitinho, todos os eventos previstos aqui no nosso framework é conversa, é comunicação. Quando eu falo sobre priorização, quando eu entro aqui no refinamento, eu estou conversando. A minha planning é uma cooperação, colaboração, uma tomada de decisão em conjunto. Quando eu venho para sprint, é planejamento do que eu vou fazer. Quando eu estou falando em daily, cara, é planejamento que está sendo feito. Review é uma revisão do que foi feito, é comunicação o tempo todo, comunicação e mais comunicação, não é processo. Né? Então, o framework Scrum ajuda a gente a trabalhar dentro desse contexto ágil. E para trabalhar com esse framework, eu tenho que ter um time, PO, Devs e Scrum Master, ter os meus eventos, onde aqui eu me comunico com todos, tem os artefatos gerados durante essa comunicação, tem os valores, comprometimento, foco, abertura, respeito e coragem. Ou seja, se eu não tiver respeito pelas pessoas, dificilmente eu vou ter abertura para eu conversar com essas pessoas. Se eu não tiver respeito nem abertura, eu não consigo comprometimento. E, com isso, eu perco o foco. E não tenho a coragem de tomar decisões. Então, já era o framework Scrum. Já era agilidade. Né? Pilares: transparência, inspeção e adaptação, que é visível nos artefatos entregues. Cada artefato tem o seu compromisso. Ou seja, backlog do produto com a meta do produto, o backlog da sprint com a meta da sprint e o incremento com a definição de pronto. Então, isso tem que ser compreendido por todo o time, toda a organização. O papel fundamental aqui para a compreensão do framework é o Scrum Master. Né? Sem o Scrum Master, eu dificilmente tenho a adoção correta do framework Scrum. Muito bem, então, de uma maneira resumida, o que o guia nos diz? Que o Scrum requer um Scrum Master. Não, mas na minha empresa não tem Scrum Master. Ok, mas você usa o framework Scrum? Uso. Mas como, se você não tem Scrum Master?
Não, eu adaptei. Isso não é adaptação. Isso é um corte, isso é uma retaliação, isso é uma falta de compreensão do framework. Então, precisa ter um dono de produto que conheça do produto, conheça do negócio, conheça as partes interessadas, que vai ordenar o trabalho complexo, né, em um backlog do produto. O time que seleciona e transforma uma parte em um incremento de valor durante a sprint. Aí aqui é muito interessante, é uma pergunta que eu sempre faço, né? O que é um incremento de valor? 99,9% respondem entrega para o cliente. Isso não está escrito em lugar nenhum do framework, do guia. O guia diz que valor é incremento utilizável. Um documento, se for utilizável, entregou valor. Não precisa ser código. Isso é uma outra discussão boa também. Anotem aí. E o time, né, os stakeholders, inspecionam os resultados e fazem os ajustes necessários para a próxima sprint. Melhoria contínua, aprendizado entre todos durante aquele processo. Sendo assim, então, quem é o PO nesse framework Scrum? Que tem um Scrum Master, tem devs, tem uma organização, tem cliente, tem usuário, tem o mundo em torno deste produto. Ele é um cara que está colaborando com todos, está conversando com todos, se comunicando, entendendo todas as partes interessadas, desde o nível estratégico, passando pelo tático operacional, que é interno da organização, até os clientes e usuários que são externos à organização. Ele é o cara que está trazendo, né, e comunicando-se com todos, buscando as dores, buscando oportunidades, avaliando se o produto está trazendo resultado para todas as partes interessadas. Então, um cara que conversa com todo o seu time, né, é uma pessoa que ordena e prioriza todas as tarefas necessárias para a construção de um produto. Então, é um ponto central que vai exercer liderança. Mais uma vez, liderança não é chefia. Liderança é apontar caminhos, é apoiar as pessoas, é mostrar uma direção. Isso é liderança. Como eu falei, Scrum Master é líder, PO também é líder, Dev também é líder. O PO lidera do ponto de vista de negócio, os devs lideram do ponto de vista técnico, e o Scrum Master lidera do ponto de vista do framework. Então, PO é um papel de responsabilidade de tempo integral. Ele tem que estar disponível para a organização, para o time, para as partes interessadas, para conversar e discutir. E é um cara que tem que sintetizar a visão do produto. O que é a visão do produto? Isso é outra discussão boa também, daria um outro bate-papo, né? Visão do produto. Visão do produto não pode ser um cadastro. Isso não é visão de produto. Visão de produto tem que ser um objetivo, algo inspirador, significativo, aonde eu quero chegar com aquele produto, o que eu quero ser com aquele produto. Então, eu trouxe aqui uma figura da Scrum.org, não é minha figura. Do lado de cá eu tenho o PO e do lado de cá eu tenho os devs. O PO sendo responsável, né, por olhar o mercado, a qualidade, competitividade, partes interessadas, as metas, roadmap, que é um planejamento. Os devs, né, pela qualidade técnica, as práticas técnicas, o Scrum diário, o Sprint Backlog. E aqui no meio, o refinamento, onde o PO explica, né, o que ele precisa, o backlog do produto, a meta da sprint, a definição de pronto, compartilhada entre ambos. E o Scrum Master apoiando na execução do framework. É isso. Não tem mais ninguém acima nem abaixo. Esse é um time ágil usando o framework Scrum. Sendo assim, falamos, né, da agilidade. Em qual tipo de ambiente um PO trabalha? Ou deveria trabalhar? Quem pode responder? Essa eu vou pedir ajuda para alguém aí. Que tipo de ambiente um PO deveria trabalhar?
que seria ideal, né, para o PO trabalhar? Pode responder, galera. Fique à vontade. Quem responder vai ganhar voucher no final aqui para poder fazer uma oficina da formação. Colaborativo? Sortear, vamos sortear. Opa, colaborativo, excelente. O que mais? Comunicação. Havendo comunicação aberta. É mais importante sempre. Sempre, comunicação aberta. Para ter uma comunicação aberta, voltamos aos valores do Scrum. Abertura, coragem, respeito, comprometimento, foco. Perfeito. Então, é esse ambiente aqui, ó. Colaborativo, que vocês falaram, cooperativo e comunicativo. Agora, a comunicação não pode ser de um lado só, né? Senão vira papagaio, né? Então, a comunicação tem que ser entre todos, com base nos valores do Scrum. Cooperativo porque as pessoas cooperam e colaboram. Fazem juntas, né? Ajudam umas às outras. Esse é um ambiente ideal. Agora, esse ambiente só existe se houver mentalidade ágil entre as pessoas. Então, uma organização que quer ser ágil tem que contratar pessoas com mentalidade ágil. Assim, uma empresa se transforma em ágil. Ela não se transforma simplesmente adotando o framework e implantando e mudando o nome das pessoas. Não. Ela tem que mudar o seu jeito de ver, seu jeito de pensar, seu jeito de agir, seu jeito de comunicar. Muito bem. Então, PO nesse ambiente é um camarada, é uma pessoa que é chave, porque ele vai ajudar a organização no planejamento estratégico, ele vai ordenar o backlog conforme os desejos e necessidades das partes interessadas, ele vai planejar o roadmap e as releases, ou seja, o roadmap são a estrada, o caminho que eu vou seguir até a chegada da entrega do produto final, e os releases são as entregas, os pedacinhos, né, entregues durante esta caminhada. É o PO que faz isso. Ele ajuda o time a definir as sprints, as metas, tudo isso por meio de colaboração, cooperação e comunicação. Agora, para que isso efetivamente aconteça, tem que ter autoridade da organização para tomar decisão. Se o PO não tem coragem, se o PO não tem abertura, se o PO não é comprometido, como é que ele vai tomar boas decisões? Não tem jeito. Dessas atividades que a gente comentou, eu tenho quase certeza que faltou uma que vocês que eu não comentei, que vocês devem ter percebido. Porque tem uma coisa que todo mundo acha que o PO faz, e ela não está escrita aqui. O que vocês acham? Uma coisa... Visão de mercado. Visão de mercado é importante, a visão de mercado é importante, a visão estratégica, né? Aquela visão em que a gente atende a todas as partes interessadas. Mas tem uma atividade aqui que muitos de vocês acreditam que o PO faz, e efetivamente ele faz nas organizações que estão iniciando na sua jornada de uso do framework Scrum e que eu não falei ainda. Documentação? Quase! Escreve histórias de usuário. Escreve histórias de usuário, famoso, né? Escreve histórias de usuário. Na realidade, pessoal, conforme o artigo da Scrum.org, a evolução do PO, o verdadeiro PO não escreve histórias de usuário. Vou repetir, porque pode ser que alguém não tenha ouvido. PO não escreve histórias de usuário. Isso choca quando eu falo. Mas não sou eu que estou dizendo, tá, pessoal? É o artigo da Scrum.org que fala isso. Não sou eu, não, tá? Só estou repetindo, o artigo está aqui, ó. Quem escreve é o time, né? Exatamente. Então, o PO, o verdadeiro PO, ele está ocupado demais para estar sentado escrevendo história e critérios de assédio. O que é pior, né?
tem muita gente que acha que PO escreve histórias, mas não nos critérios de aceite. Desassociam as duas coisas, outro absurdo. Se a gente pegar o artigo original do Ron Jeffries, que fala sobre histórias e critérios de aceite, né, que as histórias vieram lá do XP, né, do Extreme Program, cara, história é pazinho de jarro com critério de aceite. Não pode ter história sem critérios. Eu vejo muita gente boa ensinando a escrever história sem critério de aceite, o que não faz o menor sentido. Complexidade está na história. A complexidade de uma história está nos seus critérios de aceite e não na história propriamente dita. Outro ponto para a gente discutir no final. Tá? Então, verdadeiro PO não tem que se preocupar em escrever histórias de usuário. Aliás, isso também não está no guia, né? Que ele escreve histórias. Em nenhum lugar está escrito isso. Até porque a história não veio do Scrum, né? É lá do XP. Então, assim, como é que eu reconheço em que nível que o meu PO está em um ambiente ágil? Existem 5 níveis, segundo o artigo da Scrum.org. Primeiro nível é aquele em que toda a organização inicia, acho que 99,9%, onde ela bota o PO como escritor. É um analista de negócio, um analista de requisitos que estava lá, um analista funcional que estava lá na empresa e que, de repente, cara, olha só, já que você escreve aí especificações de caso de uso, então você vai escrever histórias. E aí esse cara vira PO, sem nenhuma autoridade, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma forma de discutir, né, com o cliente. Ele simplesmente transcreve o que o cliente pede em histórias e entrega para o time. Aí o time pergunta para o PO, mas por quê? Eu não sei, o cliente que pediu. Isso não é ambiente ágil. Então, começa normalmente dessa forma, o PO sendo o escritor. Ok, mas eu tenho que evoluir minha organização, eu tenho que evoluir o meu ambiente ágil. Aí ele vai para o proxy. É um camarada que é um analista mais sênior, é um cara que tem um certo respeito dentro daquela organização e que dialoga com o cliente. Então, ele diz, não, cliente, mas isso não é melhor fazer desse jeito. O cliente, não, é melhor assim, melhor assado, mas a tomada de decisão sempre é do cliente, nunca é do PO. O máximo que ele faz é discutir melhores caminhos, mas a tomada de decisão está com o cliente e não com o PO. Esse é o proxy. Quando a gente vai para representante de negócio, que é o terceiro nível nessa mudança, nessa evolução, aí esse representante já conecta a TI com a área de negócio. Normalmente é um camarada que vem da área de negócio, não é da área de TI. Aliás, o verdadeiro PO jamais deveria vir da área de tecnologia. Ele é um cara que vem da área de negócio. Mas, enfim. Então, o representante do negócio é aquele camarada, aquela pessoa que tem uma discussão, né, sobre negócio com a tecnologia. O PO não tem que tomar nenhuma decisão técnica. Isso é dos devs. Essa liderança é dos devs e não do PO. A partir do momento que a empresa, a organização evolui, o time evolui, agora o PO tem voz ativa. Agora ele manda. Agora ele manda, toma decisão. Inclusive faz a gestão financeira. Onde vou investir, que marketing eu vou fazer, o comercial, valores, produto. Agora ele é o patrocinador. Até que, finalmente, ele vira o verdadeiro PO, que é o CEO, é o empreendedor. Então, é uma pessoa de alto nível, que entende o seu produto, entende o mercado, entende o seu time, entende as necessidades de todas as partes interessadas e agora ele pode liderar aquele produto na busca de um resultado de valor, maximizar valor, qualidade. Tá? Então, com base nesse artigo, acredito que agora vocês tenham condições de saber qual é o
qual é o PO da organização de vocês? Em que nível será que a organização de vocês se encontra com relação ao PO? Será que é empreendedor? Ou será que ainda é escritor? Então, no framework, um dos papéis mais complexos é o papel do PO, porque existem poucas formações sobre quem é o PO, o que ele faz, sobre visão de negócio, visão de requisitos, visão estratégica, visão de produto, que esteja integrada. Aqui no Brasil, eu acho que eu tenho uma das poucas formações de PO completa com relação a isso, demonstrando realmente quem é o verdadeiro PO. Isso é por isso que tem tanta confusão no mercado. Muita confusão no mercado, porque os cursos são muito particionados. Eu vou te mostrar só esse pedacinho, ao outro mostra só outro pedacinho, e às vezes elas não convergem, não se integram, e você acaba não tendo a visão do todo. Isso atrapalha a entender quem realmente é o PO. E veja, pessoal, não estou falando aqui da minha boca, eu estou trazendo para vocês os artigos da Scrum.org. Eu só estou traduzindo o que está escrito, resumindo o que está escrito, né? Então, assim, preparar um PO não é fácil. Preparar um PO requer conhecimento, entendimento do que é ser ágil, entendimento do framework Scrum. Agora, é possível, né? Existe, eu não estou lembrando agora, mas foi um cara famoso que falou sobre isso, meu amigo Jorge gosta disso também, talvez ele me ajude, que diz o seguinte: contrate caráter e treine habilidades. Então, você, assim, o PO ele tem que ser um cara resiliente, um cara comunicativo, uma pessoa que goste de desafios, que tenha coragem, que tome decisões. Independente dele conhecer o negócio, porque se você ensina. Mas não adianta nada ele conhecer o negócio, mas não ser um cara comunicativo, não ser resiliente, querer ser chefe e não líder. Não resolveu nada. Então, assim, para o PO realmente ser PO, dentro de uma organização, a primeira coisa que a empresa precisa fazer é a sua transformação ágil. Aí eu pergunto para vocês, como é que uma empresa pode fazer a sua transformação ágil? O que é a transformação ágil numa empresa? A gente viu que a transformação ágil das pessoas, pensamento ágil, é a pessoa aprender a se comunicar, aprender a cooperar, aprender a colaborar. Se você é aquele tipo de pessoa que um membro do seu time está do seu lado, pede para fazer alguma coisa, você diz assim, me manda um e-mail, você precisa mudar o seu mindset. Não faz o menor sentido. Eu sou do mesmo time que você, estou sentado do seu lado, a gente tem os mesmos comprometimentos, a gente tem o mesmo produto, você está me pedindo para te mandar um e-mail? Então, isso não é um ambiente ágil. Então, uma organização, para ser ágil, o que ela precisa fazer? O que vocês acham? Treinamento, né? Primeira coisa, se ela não tiver no meio ágil. Perfeito, treinamento é fundamental. Mas antes de... antes não, eu acho que treinamento primeiro, porque às vezes a gente até treina. Mas preparação, a pessoa... paciência, muita paciência. Muita paciência. Mas aí eu vou dizer uma coisa aqui, que mudar o mindset. Que o meu amigo Y do Pipoca Ágil já comentou comigo que de vez em quando ele repete. Ser ágil não é para todo mundo. Não significa que a gente é melhor ou pior às outras pessoas, de forma alguma. É perfil, é o seu jeito de ser. Porque tem pessoas que gostam do método tradicional, daquela coisa muito bem organizada, né? As normas, eu sei a hora que eu faço, eu sei a hora que eu termino. Não tem problema nenhum nisso.
Existem diversas organizações que precisam e trabalham desta forma. E você se encaixa bem nessa forma de trabalhar. Não tem problema nenhum. Agora, quando você quer trabalhar em um ambiente ágil, você tem que mudar seu jeito de ser e de pensar. Você tem que ser uma pessoa que gosta de ajudar a outra, que quer ver a outra crescer. Se você aprende algo e guarda para você, com medo do outro aprender também, você não é ágil. Então, ser ágil exige uma mudança pessoal muito grande. Primeiro. E para a organização ser ágil, ela precisa contratar pessoas que tenham esse mindset ágil. Porque, às vezes, você contrata um cara, uma pessoa, um profissional excelente de mercado, mas é uma pessoa que é tradicional. Ok, não tem problema, desde que ele trabalhe num ambiente tradicional. Mas você quer pegar um tradicional e colocar no ágil? Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Então, assim, a transformação da organização passa pelas pessoas. Então, eu preciso mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de cobrar, o meu jeito de olhar, o meu jeito de gerenciar. Existe uma coisa fundamental na agilidade, que é a confiança. Então, tem até uma frase, acho que foi do Steve Jobs, talvez o meu amigo Jorge também me ajude nessa daí, que ele diz o seguinte: se eu contrato uma pessoa, eu tenho que contratar uma pessoa mais inteligente do que eu, porque para que ela me diga o que eu devo fazer. Porque se eu tiver que contratar uma pessoa e eu disser para ela o que ela tem que fazer, para que eu contratei? É do Steve Jobs isso. Depois meu amigo Jorge acha aí o link aí, tá? Eu tenho certeza que ele vai encontrar. Então, Já achei aqui. Já achou? Pronto, não faz sentido. Então, se eu contratei, eu estou pagando uma pessoa todo mês. Eu abri a porta da minha casa para essa pessoa, eu dei a chave da minha porta. Ela vem, usa meu equipamento, usa meu material, fala comigo todos os dias, e eu não confio nela para fazer um trabalho? Então, para que eu contratei? Então, eu preciso mudar, né, em organização, preciso mudar o jeito de ver as pessoas, de enxergar suas contratações, da sua gestão. Eu vejo mais gente preocupada com as tarefas, com os cards no Gira, que a gente brinca de gerência, do que com a entrega do produto. Do que com saber se o cliente está satisfeito ou não. Está mais preocupado com a métrica do flow do que está preocupado com o cliente, com o produto. Não faz sentido isso para mim dentro do ambiente ágil. Os grupos de discussão no WhatsApp ou no Telegram, as pessoas discutem mais ferramentas do que formas de entender o que é valor. Também, para mim, não faz sentido isso. Porque eu, já de cara, o primeiro valor do manifesto eu já joguei fora, né? Que diz pessoas e interações, mais do que processos e ferramentas. Eu vejo as pessoas mais preocupadas com processos e ferramentas do que com a comunicação, do que com o entendimento, do que com a análise de negócio, análise de requisitos ou business agility. Alguém até comentou aqui. Então, eu tenho que mudar os meus hábitos, mudar os meus processos, quebrar para isso não é fácil. Paradigmas de gestão, modelos de gestão. Eu tenho que largar a mão de ser chefe e ser líder. Eu tenho que melhorar o meu relacionamento. Eu tenho que celebrar as conquistas. Eu tenho que organizar a minha estrutura. Eu tenho que repensar os meus clientes e as minhas estratégias. Não é fácil. Realmente, isso não é fácil. Isso requer muita vontade de mudança. Mas, a partir do momento que você muda, os resultados são fantásticos. Porque agora as pessoas estão no centro. E os clientes também estão no centro. Não tem um fit for purpose, né? Então, eu estou no centro, as pessoas estão no centro. Essa é a verdadeira agilidade. É isso que uma organização precisa fazer. E aí, quando ela consegue se transformar, ela consegue fazer o quê? Dar a devida autoridade ao PO, que hoje ela não dá.
O PO é um simples analista funcional, é um escritor. Ele não consegue tomar decisão nenhuma, e bota alguém acima dele para tomar decisão. Mas se botou alguém acima dele para tomar decisão, por que ele não pode tomar decisão? É porque ele não está preparado? Prepare, confie, treine, se comunique. Ué, então, por que você chamou ele de PO? Continua chamando ele de analista funcional, analista de requisitos, analista de negócio. Não faz sentido isso. E aqui vai uma reflexão muito interessante. As empresas, elas te contratam pela certificação. Algumas delas têm essa premissa, de que para te contratar você tem que ter o certificado. Então, você gasta tempo, dinheiro, estudo, aprende. Passa ali, sei lá, um mês fazendo lá um curso, uma mentoria, estudando. Vai para uma prova, paga por essa prova, paga pela mentoria, pelo curso, enfim. Você se certifica, aprende o jeito certo, que tudo isso que eu estou falando aqui, vocês, quem já fez prova de certificação, está lá. Isso está escrito lá. E aí, quando você chega na empresa, e aí, bora, vamos fazer aqui do jeito aqui que eu aprendi. Não, veja bem. Aqui a gente adapta. Oi? Aqui a gente adapta, aqui a gente não faz desse jeito, não. Mas, peraí, você me pediu para fazer uma prova, você me pediu para estudar, para fazer uma certificação, para eu aprender o certo, e aqui você faz o errado, é isso? Então, para que você me pediu a certificação? Não faz sentido. Outro ponto de atenção aí para a gente discutir, né? Então, assim, a organização, ela entende que o PO é responsável quando ela olha o backlog do produto. O backlog do produto é o artefato no qual todos devem conhecer. E, por incrível que pareça, já passaram pessoas pela minha formação que disseram que nunca viram o backlog, que o backlog está na mão de outra pessoa. Mas não entendi isso. Então, o backlog do produto é onde está escrito o entendimento do PO sobre todas as partes, as necessidades de todas as partes interessadas. Isso é o backlog do produto. É um artefato vivo, transparente, inspecionável e adaptável, na veia, né? Quando ele está muito sobrecarregado, o próprio guia diz que ele passa para os devs fazerem. E aí vem outra confusão, principalmente aqui no Brasil. Aqui o pessoal traduz dev como programador, não tem nada a ver. Programador é um tipo de dev, vamos chamar assim. Dev é desenvolvedor de um produto. Ou seja, eu posso ter programador, posso ter analista, posso ter testador, mas essas caixinhas são quebradas para formar um time. Todos são responsáveis, todos colaboram, todos cooperam, todos se comunicam em prol da construção de um produto que entregue valor a todas as partes interessadas. Sendo assim, pessoal, a gente termina esse breve bate-papo. Eu espero que vocês tenham curtido e gostado. Fico aqui aberto a perguntas. Vida longa e próspera a todos vocês. Quem quiser falar comigo é linhaironpo@gmail.com, formaçãodepio.com.br ou lá no LinkedIn também. Fico à disposição de todos vocês. Meu amigo Jorge, estou aberto aqui às perguntas, ao bate-papo. Vamos junto. Ok, muito obrigado, Eduardo. Eu vou deixar aí com a Carla. Carla, por favor. Eduardo, primeiramente, antes das perguntas, muito obrigada. Foi realmente muito esclarecedor e uma quebra de paradigmas, por assim dizer. Acho que muitos vão sair daqui refletindo sobre muitas das frases e amanhã, com certeza, poderão chegar e perguntar, mas isso não faz sentido nenhum perante o que nós escutamos. Então, eu já agradeço antes de qualquer pergunta. Nós temos muitas perguntas, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer todas. Então, assim, a primeira pergunta é do Renan Barreto. Ele pergunta assim: o Scrum pode ser utilizado independente do escopo? Então, o guia diz que sim. Porém, o escopo, o ambiente tem que ser um ambiente complexo. Não faz sentido eu usar o Scrum em um ambiente que seja
com tudo muito organizado, com tudo muito tradicional, com tudo certinho. Porque parte-se do princípio que eu aprendo à medida que eu vou fazendo. Então, por exemplo, uma bicicleta. Você comprou uma bicicleta. Eu vou usar o framework Scrum para montar uma bicicleta? Não faz sentido. Eu tenho um carro. Eu vou usar o Scrum para construir um carro? Também não faz sentido. Porque eu tenho aí um processo bem tradicional, bem específico, bem faseado já, com normas muito bem feitas. Mas quando você tem um ambiente mais complexo, um ambiente que você não sabe exatamente, né, que resultado que você vai obter, você precisa aprender à medida que vai construindo, framework Scrum na veia. Ok, obrigada. Ainda sobre Scrum, temos mais uma questão que é: e quem no Scrum Team deve descrever as histórias e os definition of done? Definition of done. Na verdade, o DOD é por todos, né? É um time como um todo, né? Inclusive, a organização pode ter um DOD dela e o time atender, e o time ter o seu DOD. Então, isso é feito colaborativamente com todos, né? É os 3 Cs que eu chamo: colaboração, cooperação e comunicação. Então, DOD é por todos, né? Nem pelo PO, nem pelos devs, nem pelo Scrum Master, é por toda a organização, porque o DOD afeta, inclusive, o ambiente operacional, a sua área de produção. Então, o pessoal da área de produção também tem que participar, área de infra, área de segurança, tem que participar do DOD. Agora, com relação às histórias, é qualquer membro dos devs. Ou seja, não precisa ter uma pessoa específica. Qualquer pessoa que puder ajudar o PO, porque se você tiver uma pessoa específica, você passa a ter um analista de requisitos específico. Aí você mata o time. Você mata o conceito dev, né? Não, eu tenho um analista de negócio que é dev. Eu tenho um analista de requisitos. Não, todos são devs. Claro, aquele que tiver mais afinidade ou aquele que tiver mais habilidade para fazer a escrita, ele pode fazer esse trabalho. Mas se ele tiver de férias, quem faz? Aliás, é uma pergunta boa de certificação. A pergunta dizia o seguinte: um dos itens DOD, do Definition of Done, ao término da sprint, a documentação ser entregue. É um item do DOD, ao término da sprint, a documentação ser entregue. O documentador está de férias. O que deve ser feito? Eram 5 itens, eu só lembro de 3. Eu lembro dessa. Você lembra dessa? Esperar o documentador voltar de férias. 2, tirar o item DOD. 3, outro membro dos devs assume o papel. Qual das 3 vocês marcariam na prova da Scrum.org? A prova não é minha. Outro membro. Outro assume o papel? Outro deve assumir o papel. Agora, olha que interessante essa pergunta. 2 ensinamentos. Primeiro, existe documentação no ágil, que é uma outra falácia também, que as pessoas acham que não tem documentação. Tanto que na prova diz documentação. Então, não estica muito esse assunto, não, porque nós estamos a preparar algo exatamente nessa luz. Então, perfeito, perfeito. Segundo ensinamento, perceberam que existe documentador entre os devs? Ok? Respondida a pergunta? Próximo. Qual a distinção entre os papéis tradicionais do Business Analyst, o analista funcional e o PO? Então, normalmente o analista funcional é uma pessoa que entende o negócio, levanta as informações e documenta, mas não toma decisão. O PO toma decisão. Essa é a grande diferença. Todo PO é um analista de negócio, mas nem todo analista de negócio é um PO. Ok? Próximo. Qual seria a melhor forma para o PO conquistar a autoridade necessária para tomar as decisões que lhe competem? Show! Uma única palavra: resultado. Para ter resultado, ele precisa trabalhar com... Aí a Scrum.org, inclusive, tem uma certificação para isso, né, que é o PAL, PAL-EBM, né, que é a gestão baseada em dados. Então, o PO precisa entender os dados do produto. Não estou nem falando aqui de time, não, tá? É métrica de produto. Então,
Primeiro, qual é a rentabilidade do seu produto? Se o PO não sabe responder isso, ele não é PO. Qual o nível de satisfação do seu cliente com relação ao seu produto? Qual o retorno de investimento? Eu estou gastando 100 numa funcionalidade e quanto eu vou receber de volta? Se eu não sei responder isso, eu não sou PO. Então, para eu poder ganhar autoridade, eu tenho que mostrar resultados. Claro, eu não faço isso sozinho. Eu preciso ganhar o comprometimento do meu time. Como é que eu faço isso? Abertura, foco, respeito, né? Comunicação, colaboração, tudo isso. Ok? Ok. Próxima. E essa pergunta foi no momento em que você estava a apresentar a evolução sobre o PO, ok? Então, é questionado, esta evolução do PO refletiria, exatamente, esse slide, refletiria a maturidade do ambiente ágil da organização? Com toda a certeza refletiria. Ou seja, existem algumas perguntas a serem efetuadas durante a transformação ágil de uma organização para eu saber o seu nível de conhecimento, seu nível de maturidade. Algumas questões com relação a, por exemplo, a tomada de decisão é em conjunto ou a decisão já vem de cima para baixo? As decisões do PO são respeitadas? O PO ele se comunica com todas as partes interessadas ou ele só fala com uma área específica da organização e a outra área que fala com as demais? Tudo isso são sintomas, são sinais que a gente pode buscar, né? Números que a gente pode buscar para saber ao nível, né, de maturidade da organização com relação ao ágil. Existem até alguns estudos, né, relativos a isso, de como avaliar a maturidade da organização com relação ao ambiente ágil ou não. Depois, eu acho que eu tenho uns artigos sobre isso, depois eu posso até mandar para vocês falando sobre isso daí. Tá? Mas uma das formas seria você avaliar o nível, né, de autoridade do seu PO. Se ele é só um escritor, você ainda está você está engateando. É isso. Depois, mais uma pergunta que é, o que é necessário para fazer? O que é necessário fazer para começar a trabalhar como PO? Então, alguém que está a iniciar agora, que quer iniciar na função, por onde que a pessoa deve começar? Então, até tem um documento que eu fiz sobre isso, mas vamos lá. São dois caminhos, né? Se você estiver fora do ambiente de desenvolvimento, você não é da área de TI, então você tem que estudar um pouquinho sobre engenharia de software, você tem que entender, né, um pouquinho das ferramentas, e aí para isso tem alguns cursos gratuitos que te ensinam a fazer isso. A partir desse momento, livro famosíssimo, não tem jeito, né? A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo, é um livro importantíssimo, que ajuda a gente a entender, né, o que é ser ágil, o que é ser FDP. Eu preciso entender, ler também um outro livro chamado A Startup Enxuta, lá do Eric Ries. Preciso participar dos eventos sobre agilidade, tem muitos gratuitos, inclusive, dia 29 de junho, convido a todos vocês a participar da oficina 1, chamada Bem-vindo ao Mundo Ágil, onde a gente discute sobre essa introdução ao mundo ágil. Então, para conhecer de análise de negócio, eu recomendo fortemente que estude o BABOK, Business Analysis Body of Knowledge, Corpo de Conhecimento e Análise de Negócio. Se quiser também, eu acho que é interessantíssimo conhecer sobre requisitos. Existe uma certificação do IREB, que é o Instituto de Engenharia de Requisitos, que dá uma certificação chamada CPRE, que eu tenho também, que é o profissional de Engenharia de Requisitos. Então, tudo isso são conhecimentos. É o chá, né? É o chá do PO. Se vocês observarem aqui no material bônus, eu tenho o chá do PO. Então, que são os conhecimentos, habilidades e atitudes que um PO precisa ter para ser verdadeiramente
um PO. É um caminho de estudo, não é um caminho que você faz um cursinho daqui e vira PO, não é isso? Precisa de bastante entendimento, de conhecimentos, né, que agreguem valor para que você realmente seja um bom PO. Tá? Não é fazendo um cursinho de escrita de história de usuário que vai ser PO, não. Precisa de muito mais do que isso. É verdade. Temos mais aqui uma pergunta que é: quanto às certificações, que diferença você destacaria entre as certificações do Scrum.org e da Scrum Alliance? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: recomenda alguma certificação em específico? Tá. Diferença entre as duas. A Scrum Alliance, você precisa renovar as certificações. Ela é mais cara que da Scrum.org. E da Scrum.org, você não precisa fazer um curso, você pode estudar por fora e vai lá, paga e faz a prova. E a prova da Scrum.org, ela não tem renovação. Você tirou uma vez, você não tem que pagar nada por isso. Da Scrum Alliance, a cada 2 anos, você paga por essa renovação. Se alguém tem alguma... Se ela mudou recentemente, eu não sei, se alguém tiver essa informação. Eu tenho as duas, eu tenho tanto da Scrum Alliance quanto da Scrum.org. Eu tenho a CSPO da Scrum Alliance e tenho o PSPO da Scrum.org. Se você quer ser PO, não tem jeito. Eu aconselho a fazer a PSM da Scrum.org, que, para você entender o framework Scrum como um todo, fazer a PSPO 1, a PSPO 2 e, se possível, a PSPO 3. Eu fiz a de Agile Leader, que eu acho que é importante. Eu tenho uma oficina que eu discuto sobre isso também, que eu acho que é bem legal. São as competências comportamentais do PO, que são certificações. Mais importante do que a certificação, no meu entendimento, é você compreender o jeito certo de fazer as coisas. Porque quando você vai estudar para fazer a prova, como esse exemplo que eu dei aqui da documentação, você aprende o jeito certo de fazer as coisas. O maior problema é que, quando você aprende o jeito certo de fazer, você chega na organização e ela quer que você faça do jeito errado. Aí fica aquela velha história. Mas então, por que você me pede a certificação? Não faz sentido nenhum. Né? Mas eu acho que eu consegui responder aí. Né? Então, essa é a diferença, Scrum Alliance e Scrum.org. E para PO, acho que tem PSM, as PSPOs da vida, a PAL1, né, que é a PAL1, e, se possível, a PAL-EBM, porque o EBM vai te ensinar a fazer a gestão de backlog baseada em dados. E essa também é uma certificação legal para o PO. Eu queria só dar um parênteses aqui das certificações. Acredito que quem perguntou, na verdade, também gostaria de saber mais o que o mercado mais aceita, né? Se é da Scrum Alliance ou da Scrum.org. Pelo que eu vejo, o mercado aceita as duas igualmente. A única diferença é justamente isso que o Eduardo falou. A Scrum Alliance tem que fazer o curso da Scrum Alliance primeiro, que já está incluído a prova, se não me engano. Eu fiz o CSM, depois fiz o PSM2 pela Scrum.org. E o mercado aceita tanto uma quanto a outra muito bem, mas a diferença, no caso, para quem fez, é essa, né? Que a Scrum Alliance tem que sempre renovar e pagar de 2 em 2 anos, se não me engano. Isso, exatamente. É isso mesmo. Eduardo, eu sei que nós já ultrapassamos um pouco o tempo e peço desculpas a você e a todos. Vou te fazer a última pergunta e, depois disso, nós encerramos mesmo, porque nós sabemos que o seu tempo é precioso e você tem outros compromissos. Então, vou fazer a última pergunta, que é sobre a polêmica do PO não escrever história. Acho que depois a gente vai precisar marcar um bate-papo só para falarmos sobre isso.
Eu sei que você já falou anteriormente, deu um pouco mais de detalhes sobre isso, mas você poderia dar mais detalhes ainda sobre o que você quis dizer com isso? E, na verdade, ok, se não é o Pio que escreve, então quem escreve, então? Obrigada. Nada. Eu vou colocar aqui no chat. Jorge, vocês vão compartilhar a apresentação? Sim, Sim. a gente vai colocar no YouTube depois, sim. Ok. Eu coloquei o link para o artigo, tá? Evolução do Pio. O que eu quero dizer com isso? Quando o Pio faz o seu verdadeiro trabalho, ele não tem tempo de sentar e escrever histórias e critérios de aceite. Não dá tempo. Porque ele precisa estar olhando os resultados, ele precisa estar olhando o financeiro, ele precisa estar conversando com o comercial, com a área de marketing, com a estratégia, com o cliente, com o usuário, fazendo pesquisa, buscando dados. Não dá tempo dele ficar sentado escrevendo histórias e critérios de aceite. Isso é muito trabalhoso. Então, existe, né, uma máxima, né? Quando eu era gerente de projeto, a gente tinha uma máxima que dizia o seguinte, isso acho que vale para o Pio. Quem gerencia não executa. Talvez vocês já tenham ouvido essa frase. Escrever histórias e critérios de aceite é execução, não é gerência. É fazer o papel de um analista de negócio e requisitos funcional, não querer dar. Então, quem deve escrever são os membros dos devs. Eu falei da prova. Documentador está de férias. Quem deve fazer? Outro membro dos devs. São os devs quem escrevem histórias. Lembrando, dev não pode ser sinônimo de programador. Um time ágil tem programadores, testadores, analistas, segurança, UX, arquiteto, tem um monte de gente ali dentro. Isso é ser interativo e incremental. Então, se você tem um ambiente em que você tem uma sprint de teste, uma sprint de homologação, uma sprint de desenvolvimento, você não tem interativo incremental. Essa interação são todas as pessoas necessárias para construir um incremento de valor, que vai do analista, do arquiteto, do UX, do programador e do testador. Todos aqui fazem parte de um time. Quem vai escrever a história? Algum deles, o que tiver disponível. Poder ajudar o PO, porque o PO vai estar muito ocupado gerenciando o backlog do produto. Ficou claro, Carla, essa minha colocação? Eu acho que ficou claríssima, eu super concordo. Já colocamos aqui também o link nos nossos grupos. Depois, quem quiser, eu sugiro que depois, quem quiser também saber mais, tirar mais dúvidas sobre esse assunto, entre em contato com o professor. Acho que isso dará uma aula, com certeza uma aula muito interessante. Professor, eu me despeço agora, muito obrigada. Passo agora a palavra para o Jorge, para que ele possa encerrar o evento. E muito, muito obrigada mesmo, gratidão pela partilha dos conhecimentos hoje. Obrigada. Obrigado, Carla. Meu amigo Eduardo, professor Eduardo, muito obrigada pela sua apresentação, foi ótima, como sempre. Só para deixar aqui dito que eu fiz todas as oficinas com o professor Eduardo, são excelentes. Eduardo, você podia dizer aí um bocadinho das oficinas que você faz? Quando é que vai ter a próxima? O que você fala nelas e tudo? Quantas são? Fala aí um pouquinho das suas oficinas. Tá. Minhas oficinas elas são online. Estamos com eu vou botar aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu parar aqui.
Quem quiser saber, tem o site formaçãodpo.com.br. Aqui, ó, formaçãodpo.com.br. Nós estamos com as inscrições da turma 4 abertas. Dia 29 agora de junho, eu vou ministrar a primeira oficina que abre, né, as turmas, que é uma oficina gratuita, chamada Bem-vindo ao Mundo Ágil. Tá vendo aqui meu calendário, meu amigo? Sim, sim. Pronto. Então, aqui a trilha de formação, não é um curso único, não é um curso, é uma formação que tem vários cursos. O primeiro é o Bem-vindo ao Mundo Ágil, que ela é gratuita, são 4 horas. Tem gente que faz e diz que vale mais do que muito curso pago, em que a minha amiga Adriana fez, eu acho que algumas pessoas aqui fizeram lá comigo. A oficina 2, que é Princípios e Requisitos Lean, onde a gente discute, né, o Lean para desenvolvimento de software, o Lean da Toyota, os tipos de requisitos segundo o Babok, o iFood, com práticas, é muito legal essa oficina aqui. Depois a 3, que a gente discute em profundidade quem é o que faz o PO. Hoje foi só um pedacinho do iceberg. Essa oficina aqui é um final de semana inteiro, sábado e domingo pela manhã, discutindo, né, o papel do PO. A oficina 4, essa aqui é sensacional, é um Product Discovery, onde aqui a gente entende o produto, constrói o backlog do produto, prioriza o backlog, faz roadmap, monta a release, é mão na massa. A oficina 5, com base no que eu priorizei, é a montagem das histórias e critérios de asset com as 7 dimensões do produto, é uma técnica. E aqui a gente fala do INVEST, a gente fala de requisitos. A oficina 8, competências comportamentais do PO, aqui fala muito de liderança, muito de conflito. E a oficina 6, que são de métricas. A gente aqui traz todo o conjunto de indicadores, OKR, métricas, numa prática com planejamento estratégico, ou seja, não é um curso só de OKR ou só de indicadores, só de métricas. É um curso que traz estratégia, OKR, indicador e métrica, e a gente faz isso na prática, fazendo um estudo de caso do Iron Burger. Então, assim, são 8 oficinas. Eu não quero puxar o saco do professor, mas é fantástico. Eu já digo de antemão. É fantástico. Obrigado. Demais. Abre a mente assim, de um jeito inacreditável. Obrigado, Adriana. Obrigado. Então é isso, a turma está aberta. Quem quiser é só entrar lá no site, fazer a sua inscrição. Quem quiser participar da oficina 1, que é gratuita também, é só entrar lá no site. Aí vai para o grupo do Telegram, da oficina 1, a gente está com mais de 1.100 pessoas por lá. Para no dia eu passo o link de inscrição, é só ficar lá no site, passa no Telegram, no grupo, que no dia eu passo o link de inscrição e a gente vai trocar uma ideia, igual a gente trocou aqui hoje. Bem-vindo ao Mundo Ágil. Para quem for... Todas as oficinas... Desculpe, Eduardo. Todas as oficinas têm certificado próprio e quem completa todas tem um certificado dourado, que é a junção de todas elas. Tá? Então, tem o seu e-book próprio, tem as suas dinâmicas próprias e a gente fornece tudo isso para vocês. Fala, Jorge, desculpa aí. Para quem for aí do grupo do WhatsApp, nós depois deixamos lá o link do Telegram, das oficinas, para quem quiser entrar. Tá bem? Obrigado, obrigado. Não sei se tem mais aí mais alguma coisa que queiram perguntar. Eduardo, quer falar mais alguma coisa? Tranquilo? Tá tranquilo aqui, estou à disposição aqui. Assim, eu acho que essa interação ela é super importante, ela gera aprendizado. Eu fico feliz em saber que gerou em vocês muitas inquietudes, inquietações, né? Modos diferentes, né, de enxergar o que é ser ágil, o framework Scrum. Isso é muito importante. E, assim, quem quiser falar melhor sobre isso, é só entrar em contato comigo. E ainda dá tempo. Se quiser, mais uns 5 minutinhos aí para a gente tirar alguma pergunta, estou à disposição. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Está tranquilo? Eu coloquei meu LinkedIn aí no chat também.
Coloquei meu No, LinkedIn. tá no chat? Botei no chat. Ah, Posso tá colocar aqui, tá novamente aqui. Ok. Achou? Vou colocar lá, já. Legal. Vou colocar lá também no grupo. Ok. Bom, eu acho que é isso, gente. Nós Beleza. ficamos por aqui. Eu agradeço aí, em nome do Heart of Agile Portugal, agradecemos ao professor Eduardo pela apresentação, pelos esclarecimentos. Agradeço aí a presença de todos, por estarem aqui até agora. Nos acompanhe aí nas redes sociais, no LinkedIn, no YouTube, no nosso grupo do WhatsApp, onde nós disponibilizamos sempre as apresentações que iremos fazer e que fizemos no YouTube, sempre gravado. Muito obrigado por todos e ficamos por aqui. Muito obrigado, gente. Gente, Um abraço. obrigado. Boa noite para vocês em Portugal. Boa tarde para o pessoal aqui no Brasil. Ótima semana. A gente se vê. Tudo de bom. Saúde e paz. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Valeu, meu Obrigado, irmão. Carlos, Um Solange, a abração. todos presentes.